Senhor, irmãos, vamos falar um pouquinho sobre tristeza e acredito que seja uma das coisas que mais levam o cristão a murmurar, a questionar, a indagar a Deus. E como diz uma palavra, quando Judá está sendo castigada por Deus, eles começam a questionar contra o Senhor. E o Senhor diz o seguinte: quem és tu, caco entre os cacos, para indagar o oleiro ou o teu Criador? Salmos 119, no versículo 67, diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. É interessante que aqui o salmista Davi, no salmo mais longo da Bíblia, ele vai dizer que antes dele ser afligido, antes dele passar angústia, ele não diz o que iniciou aquela angústia, qual foi o início daquela angústia, o que fez ele passar aquela aflição. Todavia ele diz que pela aflição, após a aflição, ele começa a guardar a palavra de Deus. Aí 2 Coríntios capítulo 7, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 8, de uma das cartas de Paulo à igreja de Corinto, ele diz bem assim, verso 8: porquanto ainda que eu vos entristeci com a minha carta, não me arrependo, embora já tivesse arrependido por ver que aquela carta vos entristeceu, vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fosses contristados, mas porque fosses contristados para o arrependimento, pois fosses contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecesses dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Paulo enviava cartas aos coríntios, repreendendo severamente alguns pecados de imoralidade sexual, pecados da falta de justiça social da igreja, a ordem do culto, diversas coisas. E o tom da fala de Paulo era um tom um pouco severo, um tom um pouco forte, tanto que a igreja de Corinto questionava Paulo dizendo o seguinte: quando Paulo está presente, ele é um pouco tímido na forma de falar. Agora, quando Paulo está longe, Paulo envia cartas para nós, as cartas que ele envia a nós são cartas cheias de ousadia e palavras fortes. Então a igreja de Corinto pega aquelas palavras de Paulo duras por cartas e começa a confrontar ele. Cara, quando você está perto da gente, você fala com mais timidez, você se segura mais, mas quando você está longe, você fala umas coisas muito fortes. Só que em 2 Coríntios capítulo 7, verso 8, Paulo diz que por um momento ele se arrependeu das cartas que ele enviou. Todavia ele se alegrou também, porque aquela tristeza gerou na vida dos membros daquela igreja arrependimento. E olha o que ele diz: porquanto ainda que vos entristeci com a minha carta, não me arrependo, embora já tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos entristeceu, ainda aqui por pouco tempo. Agora me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque fosses entristecidos para o arrependimento, pois fosses contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecesses dano em coisa alguma. Aquela carta forte, aquela pregação forte, aquela doutrina que Paulo estava levando para a igreja de Corinto gerava uma tristeza, mas o resultado daquela tristeza era arrependimento, um coração quebrantado, um coração que estava sendo renovado na sua maneira de proceder diante de Deus. E aqui que o cristão tem que analisar. Nós pegamos a tristeza e logo confrontamos Deus. Por que isso? Por que isso, Senhor? Eu sou fiel, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas nós não perguntamos a Deus: Deus, existe um ponto da minha vida aonde eu necessite, Senhor, me arrepender, aonde eu necessite me desfazer de algum mau procedimento? E aqui Paulo diz que porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Que Paulo está dizendo, cara, a tristeza segundo Deus gera arrependimento e a tristeza segundo Deus gera arrependimento para a salvação, e ninguém se arrepende de ser salvo. Entendeu? Olha o que o escritor está dizendo. A tristeza que você passa vai gerar uma purificação, uma transformação em você, e essa transformação gera salvação, e ninguém se arrepende de ser salvo.
Então, eu tenho que passar pela tristeza, pela angústia, já com a mente cheia de inteligência e de confiança, entendendo que aquilo que eu estou passando vai me trazer um fruto de salvação, da qual eu nunca vou me arrepender de ter alcançado. Aí entra também as parábolas de Jesus sobre a parábola do semeador e a parábola da semente. É interessante que na parábola do semeador, a semente é a palavra de Deus que é lançada na terra. E a terra que dá muito fruto, 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, é a terra boa. Aí a parábola da semente, que fala sobre o reino de Deus, a semente é lançada na terra e a terra por si mesma frutifica a palavra. Na parábola do semeador, o segredo é a terra. Na parábola da semente, o segredo também é a terra. Sabe o que eu entendo? A palavra de Deus sempre é eficaz. Mas a parábola do semeador vai deixar bem claro que houve uma terra que estava à beira do caminho que Satanás roubou a semente, houve outra terra que estava entre pedregais e aquela pessoa recebe a palavra com alegria e depois ela logo se abate e a palavra é deixada para trás. Tem aquela que é a dos espinhos, que as riquezas deste mundo, as ocupações, as ensinações deste mundo sufocam a palavra e ela não dá fruto com perfeição, mas a terra boa recebe a palavra, a pratica e dá fruto, e muito fruto. E da outra terra por si mesma frutifica a semente. O segredo é como você recebe a semente, a palavra, como que você recebe as situações que Deus te permite viver. Qual é a tua disposição de coração? Olha a disposição do coração do salmista, de Salmo 119, verso 67. Antes de eu ser afligido, eu andava errado. Agora eu observo os teus mandamentos, agora eu guardo a tua palavra. Aqui é um coração de um homem segundo Deus. Eu passo a tristeza, mas eu uso a tristeza para buscar mais a Deus. Eu pego a minha angústia e a minha angústia me leva para perto de Deus. Quando o teu coração é uma terra boa, independente do que você passar, isso que você passar não vai te distanciar de Deus. Pelo contrário, você vai ver que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus tem alimento perfeito, bom e que traz verdadeira vida abundante para você, e de maneira nenhuma você vai parar de guardar a palavra dele, pelo contrário, obedecerá ainda mais. Que Deus assim abençoe tua vida com essa palavra, medite. Eu fui afligido, antes de ser afligido eu andava errado, agora eu guardo a tua palavra.